Boa noite a todas e a todos. Um cordial boa noite ao nosso dirigente, nosso irmão cineasta, Cleiton, a quem agradecemos por todo o chamamento. Um agradecimento especial ao Frederico, sempre preocupado com essa nossa missão da Casa Espírita Sebastião Marte, de não nos distanciarmos daqueles que estão sempre conosco, quer seja como trabalhadores, como colaboradores, como frequentadores, ou, enfim, as pessoas que estão conosco. Logicamente, vamos falar depois um pouco sobre isso, sobre essa pandemia, mas vamos fazer uma leitura do terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus traz a concepção do reino dele, do verdadeiro reino dele. Então, é uma significação toda especial quando Kardec traz no primeiro capítulo aquela antítese da religião dominante até então, dizendo que ele, Jesus, não veio destruir a lei, e no segundo capítulo já dando o entendimento do seu tamanho espiritual, dizendo que o reino dele não era deste mundo. E nesse estudo, o Kardec pega apenas um pequeno trecho do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, em que narra o diálogo de Jesus com Pilatos. Naquela ocasião em que buscavam os doutores da lei uma forma de condenar a Jesus, e para isso teria que ter a autoridade romana que aquecer a esse desejo. E esse diálogo é muito emblemático, porque se nós fizermos uma análise mais profunda, Pilatos não entendeu as respostas que Jesus lhe passou. Porque ele era a significação do poder temporal da Terra. E Jesus tinha autoridade espiritual do alto. Tanto que na pergunta, quando é feita a Jesus, Pilatos perguntou se ele era o rei dos judeus. E ele simplesmente, numa resposta, até porque Pilatos não teria capacidade de entender, disse, não, meu reino não é deste mundo. E disse mais, porque se o reino dele fosse desse mundo, haveria então os seus seguidores de se digladiarem em defesa dele. Então essa primeira pergunta, por si só, ela já traz uma significação muito grande, porque a grandeza espiritual de Jesus é tamanha que ele não contesta o poder temporal da Terra. Ele se aquece disso, se sujeitando, porque depois quando ele vai a Caifás, que ele coloca um cetro de uma cana, uma coroa de espinhos, tudo isso ele se sujeita a isso. E aí, talvez a irritação maior de Pilatos, naquela ocasião em que ele sabia, até porque já teria sido orientado pela sua esposa, de que se ele fizesse a condenação daquele justo, haveria de cair sobre a sua casa a desgraça. E, mesmo assim, a resposta de Jesus é tão incisiva e que Pilatos não consegue entender, quando ele disse que poderia ele, Pilatos, salvar-lhe a vida, e Jesus diz, olha, em nome daquele que vem, você não pode fazer nada. E o mais interessante é que, na resposta de Jesus, ele diz assim, sois rei? Jesus lhe replicou, vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci nem vi a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, testemunha a minha voz e escuta a minha voz. Porque aí, nesse momento, é que nós já começamos a entender, para entrarmos naquilo que vamos debater sobre o ponto de vista, nós entendemos então que Jesus não quis, de certa forma, ou de forma nenhuma,
deixar que Pilatos não cumprisse o papel que lhe cabia por ocasião daquela entrevista. Então, a grandeza espiritual de Jesus é tamanha que ele diz, olha, eu não sou daqui. Eu vim dar testemunho. Mas testemunho de quê? Né? O nosso professor Evés, como um operador do direito, sabe que a testemunha, né, quando se fala em processo, é aquela pessoa que viu os fatos. Então, se Jesus viu os fatos, ele testemunhou esses fatos numa outra realidade. Porque o reino que ele nos traz, e isso fica muito claro nos seus ensinamentos, é aquele reino, então, que reina realmente a paz, a harmonia e a fraternidade universal entre os seres que habitam esse reino. Eles têm uma vivência muito diversa daquela que, naquela época, Jesus testemunhou. Então, ele buscava, de certa forma, trazer de onde ele veio, e os chamamentos que ele fez nos seus ensinamentos, nos seus 3 anos de vida pública, dava testemunho disso. Né? Porque ele sempre nos colocava, e aí é o ponto mais interessante, ele sempre nos colocava esse reino futuro como uma possibilidade. E colocando esse reino futuro como uma possibilidade, ele também apresentava os requisitos para aqueles que tivessem a vontade de serem, de certa forma, moradores desse reino, ou pessoas que tinham a capacidade, então, de entender que reino é esse, que busca esse reino. Então, a gente entende que quando ele, nessa entrevista de Pilatos, ele não ofusca o poder temporal da terra, mas se coloca numa grandeza espiritual que, sobretudo, deixa aqueles circunstantes ali realmente sem entender, né? Porque mesmo sendo injustiçado, ele não teve nenhuma agressão, ou pelo menos demonstrou por aqueles que faziam essa agressão qualquer tipo de antipatia, mas simplesmente dando-nos o entendimento, né, de que ele, como representante desse reino esse que nós teríamos a possibilidade de habitá-lo no futuro, mas para isso nós deveríamos ter a nossa preparação para ele. E essa é a consideração inicial que nós fazemos, então, da cabeça do capítulo, né, da lide, daquilo que traz Kardec, sob a orientação do Espírito de Verdade, e depois nós entramos, então, naquilo que é o motivo da nossa fala, de tentar fazer essa reflexão a respeito do ponto de vista. Porque o ponto de vista que essa reflexão do meu reino não é deste mundo traz, ela nos deixa avançar também que nós temos uma vida espiritual e uma vida corporal que se contrastam. E aí, nos homens e mulheres da terra de hoje, esse entendimento desse reino que Jesus prega, ele tem necessariamente que ser entendido como uma possibilidade. Mas aquelas pessoas que ainda acham que essa vida corporal em que nós estamos, ela é algo único, ou seja, eu só tenho ela, em que eu experimentarei as vicissitudes que nos são próprias aqui, vendo que a divindade nos dá condições diferentes para o final da nossa curta estada aqui, sermos agraciados como resultado da nossa estada, com uma possibilidade de um paraíso ou o descenso ao inferno. E aí, nesse ponto de vista que a doutrina espírita nos traz, nessa reflexão que Kardec traz a respeito do capítulo Meu Reino Não É Desse Mundo, é exatamente essa, que nós estamos, na realidade, fazendo parte dessa humanidade que, há muitos séculos, estamos caminhando em direção à promessa crística. Cada um a seu turno, tendo os dissabores ou as impossibilidades de entender que a lei de amor que abarca a todos, ela será tão melhor entendida quando nós livrarmos dos atributos negativos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da cupidez, da avareza e tantos outros.
Mas essa análise chega um pouco mais fundo quando a gente, como espíritas que somos, como entendidos de que caminhamos para um mundo novo, é que nesse que nós habitamos temporariamente, nessa vida que Deus nos concede, nós estamos num local temporário. E esse local temporário, ele ainda, por ser um planeta de expiações e provas, ele experimenta infelicidades. E essa experimentação da infelicidades é pelo grau de impossibilidade das criaturas entenderem que a fraternidade universal, a vivência dentro daquele entendimento crístico do amor, é o que nos possibilitará um dia sairmos, aqueles que ainda encontram-se na Terra como uma prisão, sairmos aqueles que ainda encontram-se na Terra como um hospital, ou sairmos daqueles que se encontram na Terra tendo-a como uma escola. Sendo que esse aprendizado, se for bem apreendido por nós, e se já começarmos a praticá-lo, ele nos dará a possibilidade de fazer com que a amargura que nós sentimos pelas dores que nós experimentamos aqui fiquem um pouco diminuídas. Porque quando eu experimento isso e sei que, na realidade, as dores experimentadas fazem parte desse espólio, ou dessa herança que eu mesmo, em vidas pretéritas ou nessas mesmas, tenho acumulado, isso faz com que esse entendimento, na vivência fora do amor, trazem essas dúvidas. Mas, quando a gente fala sobre o futuro, né, a gente vê que esse futuro ditoso que Jesus nos dá lá naquela época, né, e o entendimento que nós tínhamos, a capacidade era só aquele. Bom, meu reino não é desse mundo. E eu testemunhei lá no reino de onde eu venho que o bem é possível. Né? Que as benesses que o nosso Pai Celestial preparou para todos os seus filhos, elas se encontram lá em grandes quantidades. Mas que vocês que estão aí ainda, né, na construção do seu ingresso nesse mundo ou nesse reino de bondade, ele precisa que vocês tenham um entendimento maior sobre a terra em que vocês vivem. E por isso, nesse ponto de vista que nós lançamos sobre essa vida futura, a gente entende que muitas pessoas dão muito mais hoje valores aos bens temporários e perecíveis da terra. Né? Nós temos, em época de coronavírus, o entendimento de que muitas pessoas que se encontram aí na busca de preservar os seus bens, né, esquecendo que nós somos apenas depositários momentâneos e não proprietários. Então, desses bens que o nosso Pai Celestial nos confere. Né? Então, e nesses bens da terra, ele tem que estar exatamente inverso, diametralmente inverso, da possibilidade de se conseguir essa verdadeira riqueza. Né? Porque o patrimônio derradeiro nosso, ao final dessa curta estada sobre a terra, serão as nossas boas ou más obras, que essas nós vamos levar como sendo nossa. Né? E, lógico, que dentro desse entendimento, os bens temporários da terra são necessários, né? Porque hoje não fossem aí as fábricas que geram os empregos, muitos de nós não teríamos a capacidade de termos os nossos sustentos. Né? Os laboratórios que fazem os remédios, esses dinheiros, esses recursos são muito úteis para a preservação da vida humana. E tantas outras coisas que nós podemos, com o nosso bem-estar e com a possibilidade da gestão dos recursos ou do dinheiro da terra, fazer com que o progresso da humanidade como um todo promova esse bem-estar. Né? E, sem sombra de dúvidas, né, esse ponto de vista que Jesus quis lançar, ele passa necessariamente pelo nosso entendimento e
de que o consolo que ele nos propôs é exatamente ter, no próximo que caminha conosco, alguém com os quais nós temos que espelhar-nos. Principalmente ver aqueles que necessitam do nosso socorro e aqueles que os seus atos, os seus fatos, os seus feitos, as suas palavras estão muito distantes dele. Então, são modelos os quais nós não devemos, em hipótese alguma, copiar. E nesse entendimento, nesse ponto de vista da vida futura, a gente também leva um entendimento de que muitos de nós não temos aquela capacidade de entender que o momento nosso na Terra, o momento de aprendizado, nascendo, logicamente, no ambiente que, num primeiro momento, nos é acolhedor, tendo aqueles que têm a necessidade de conosco fazerem reajustes ou crescimentos, mas, sobretudo, de entender que, nesse grande patrimônio que se constitui a vida humana, nós temos que buscar sempre, como objetivo final, esse reino proposto por Jesus. E muitos, que são mais arraigados à matéria, à vida temporária, eles agem de forma diversa. Porque tem um milionário que, de repente, ele perde uma pequena quantia, não se interessa. Mas tem o pobre que perde tudo e se desespera. Em que pese o próprio Jesus, em diversas oportunidades, ele tenha nos dado o entendimento do valor do dinheiro. Ele disse uma frase muito célebre: observar que o Filho de Deus não tem sequer uma pedra para recostar a cabeça. O entendimento que ele estava dando, acima de tudo, para nós, aquela capacidade de entender que os verdadeiros tesouros, aquele que ele falou que os ladrões não roubam e a ferrugem não corrói, são os tesouros das nossas boas obras e da vivência nossa dentro de uma vida em que a busca maior o entendimento de que o nosso Pai nos concede essa possibilidade, mas que dela nós temos que fazer todo o esforço para que ela valha a pena. E nesse contexto dos muitos mundos que o Cristo nos fala, lá no Livro dos Espíritos, na questão 55, quando fala da pluralidade dos mundos, nós temos muitos mundos nesse universo de Deus. Alguns um pouco mais evoluídos que nós, outros ainda de irmãos em humanidade ou de outras humanidades que se assemelham a nós, em que também empreendem a sua caminhada, E a gente às vezes fica muito preocupado com a nossa vida, e o nosso mundo, nesse planetinha aqui, que a misericórdia divina é tão grande, E a gente ainda não entende que o contexto maior é que o planeta Y, que habita uma vida que eu não consigo ver, na realidade é mais uma das moradas do Pai em que as pessoas caminham para o reino da harmonia. E esse reino, ele só pode ser conseguido quando todos nós estivermos dentro do nosso DNA espiritual, a fraternidade universal, que busca a vivência no amor, na caridade, no perdão, como algo a ser feito por nós. Esse é o principal ponto que nós temos que deixar como algo a nos lembrar de que nós não somos daqui, nós estamos aqui, e feliz daqueles que, em estando aqui, têm a possibilidade de entender que o ingresso naquele reino de felicidade e de ventura que o Cristo falou, ele, graças a Deus, ele é operado individualmente. Então não adianta eu querer fazer parte de uma grande obra, apenas como simpatizante, mas antes sim eu tenho que ser o operário
das benesses divinas, né? Lembrando sempre da frase crística, alimentando aquele que não tem, visitando aquele doente, socorrendo aquele que tem fome, enfim, tendo essa possibilidade de fazer isso. E a gente entende que, nesse ponto de vista, né, onde nós temos a vida na Terra como uma passagem temporária, nós somos egressos aqui, nós somos egressos de outros mundos e é para lá que nós vamos. E o que Cristo quis nos falar é exatamente que o reino está lá, está preparado, está pronto. Ele testemunhou isso. Ele esteve lá. E a misericórdia de Deus foi tão grande que ele, em testemunhando, ele veio fazer com que aqueles que o precederam, né, que os profetas, Moisés, que começaram a introduzir a verdade, o projeto de Deus para a humanidade, tivesse a capacidade de ser exemplificada em larga monta por Jesus. Ele constituindo, então, o nosso caminho, por ser portador da verdade e por nos dar a possibilidade de alcançarmos a vida. Esse, sobretudo, é o nosso entendimento do que quis dizer esse ponto de vista. Olhamos para o relógio, só para não ser indelicado com aqueles que nos veem, e a nossa reflexão ainda entrou no seu minuto final. E, então, as considerações que eu quero fazer sobre o Covid-19, com certeza, nas perguntas que nos serão encaminhadas, nós teremos a possibilidade de fazê-las. Pela atenção de todos, eu sou grato e espero que todos os lares possam ser, nesse momento, abençoados por esses trabalhadores das esferas maiores, que sondem os corações, as mentes de todos vocês, levando a vocês e os seus familiares essa paz que emana do nosso Mestre Jesus. Gratidão. Aqui que é da Sara Cazuza. É isso, né? Sara Cazuza. Sivaldo, fale um pouco sobre a transição planetária nesse momento que estamos passando. Aí eu pego até a pergunta que ela fez, e dentro do que você falou sobre o ponto de vista, né? Como é que a gente consegue ter assim, um ponto de vista positivo, né, nesse momento, ter fé no futuro, né, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, né, nessa grande transição? Muito obrigado, Sara, pela sua pergunta, que nos dá a possibilidade de fazer uma reflexão interessante sobre essa transição planetária. Tudo, né, na obra divina, ela tem um sentido e apresenta uma direção a ser seguida. No livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, nosso irmão X, Humberto de Campos, na abençoada lavra mediúnica do nosso Francisco Cândido Xavier, já trazia a reunião do Cristo planetário com Ismael e com aquela legião de espíritos que pegou a Terra ainda como uma nebulosa, e dando a ela a destinação futura de abrigar seres que estariam empreendendo a sua caminhada em direção à sua verdadeira ascensão espiritual. E essa nossa Terra, ela experimentou, desde sempre, albergar espíritos recalcitrantes do mal, alguns advindo de outras esferas, onde já aquelas esferas a sua evolução, vide ali os exilados de Capela, e aqueles outros que ainda caminhavam em direção a isso. Mas de tempos em tempos, houve a necessidade, foi assim com Atlântida, em 12.000 a.C., em que os espíritos começaram numa verdadeira guerra em busca de poder. E aí houve a necessidade, então, daqueles que já tinham a preparação para habitar em outros orbes, serem levados, e muitos deles tiveram que decrescer ou ficar em locais um pouco piores. Então, essa transição planetária, ela nos acompanha desde a época que nós éramos barbárie, depois que nós começamos a ver só uns instintos, depois que nós tivemos a capacidade de fazer com que a razão fosse alcançada, depois nós entramos na fase do conhecimento, e agora nós chegamos na Terra nesse final de ciclo de expiações e provas, já
o descortinar do planeta de regeneração, a época em que há a necessidade da adequação moral dos habitantes da Terra para participarem desse novo momento. E essa transição planetária, ela busca, acima de tudo, dar o entendimento para o homem e a mulher da Terra de que o pré-requisito para continuar nessa Terra, ou para estar reencarnando nela, já é a prática e o sentimento do amor como algo real na vida, não só momentâneo. E nessa análise da transição planetária, nós temos, por exemplo, o Covid-19, que enquanto a ciência busca, ou a política busca, ou a imprensa busca colocar resultados, a luz que se lança, ou que se deve lançar, é outra. Olha só que maravilha. Lá, quando o André Luiz traz Nosso Lar, na década de 1940, e ele fala, né, da Segunda Guerra Mundial, da preparação da psicosfera da Terra, né, para recepção dos espíritos que desencarnam, dos milhões de espíritos que desencarnariam, da polvorosa que foi isso. Aqui, de tantos quantos perderam a vida, só judeus foram mais de 6 milhões, enquanto essa dor superlativa habitava o orbe e a psicosfera, nunca a ciência, a medicina avançou tanto. Então, veja bem, a espiritualidade trabalhando para que nós tivéssemos a capacidade de entender que nós somos um só. Então, eu não estou matando o meu inimigo, eu estou matando o meu irmão. E nessa transição planetária, a psicosfera da Terra está tão pesada, do sentimento de posse, do egoísmo, né, que a misericórdia divina foi tão grande que não foi uma terceira guerra mundial com destruições catastróficas. Foi algo para nos entronizar dentro de nós mesmos. Fazer com que nós tivéssemos a capacidade de ficarmos sitiados num espaço físico, e aí entra a principal questão. Então, essa guerra física que não se teve, com proporções inimagináveis, ela é sim uma grande guerra interna, pessoal. Porque a espiritualidade é tão sábia. No livro Herdeiros do Novo Mundo, nosso irmão Bezerra de Menezes traz uma descrição que a espiritualidade, com a falange de Ismael, fazia em torno do globo um giro completo a cada 3 semanas para dissipar os miasmas pesados dos nossos pensamentos, principalmente das nossas emoções. Na época atual, isso está sendo feito 3 vezes por semana. Tanto que nós estamos pensando essa difusão, né, da tecnologia. Então, imagina, nós estamos aqui agora falando de Jesus, mas quantos estão pegando os seus equipamentos para colocar sentimentos odiosos através de mensagens de pânico, de temor, de desesperança, de sofrimentos? Enquanto que o chamamento que a transição planetária faz é o seguinte: qual a minha contribuição para a Terra Nova que eu quero? Pensando bem. Pensando bem. E a reforma íntima? Eu estou aproveitando esse momento para fazer uma releitura de mim mesmo. Então, o momento desse isolamento é um momento de reflexão, um profundo momento de reflexão. Está aí a TV apresentando cada vez mais, se você fica ali alguns minutos, bom, eu sou o próximo, eu vou morrer quando agora? Quando o entendimento é totalmente diferente. Muitos dos nossos afetos que estão sendo vitimados, eles já não têm mais necessidade de ficar nessa prisão chamada Terra. E tem a possibilidade de ir para um mundo melhor. Se ele não se moldou, infelizmente, ele não faz mais parte desse mundo. Muitos deles estão sendo levados para outros planetas. Então, a transição planetária é um momento de reflexão profundo. E aqueles que tiverem a capacidade de experimentar bem esse momento, com certeza, ao final da Covid, já estarão mais felizes consigo mesmos
entendendo a sua possibilidade de viver uma vida diferente da que estavam levando. Espero ter respondido, Sara. Essa pergunta eu acho que é um casal, Watanabe e Alessandra. Acho que é um casal, né? Watanabe são 2 nomes, né? Se eu estiver errado, me corrijam aí. Ele pergunta o seguinte: Sivaldo, como alimentar as boas vibrações nesse tempo de pandemia, onde a gente ouve e vê tanta notícia negativa? Muito obrigado, Watanabe e Alessandra. Essa é uma pergunta que eu respondo com uma satisfação muito grande. Né? Porque, veja bem, um determinado canal televisivo, aberto, num horário vespertino, ele fez... Eu não gosto muito de assistir, mas eu estava aguardando numa sala de espera e eu escutei, dizendo o seguinte: a Suécia registrou 8 mil mortes. O Brasil, infelizmente, passou a Suécia com 8 mil mortes. Os incautos, quando ouvem uma notícia dessa, caramba, nós estamos no caos, nós estamos ultrapassando o número de óbitos da Suécia. A Suécia tem 8 milhões de habitantes, o Brasil tem 210 milhões. Então, são notícias que te levam ao desespero. As pessoas não fazem, para cada um que ele faz lá, olha, esse aqui sarou da Covid-19, ele demonstra famílias chorando pelos seus afetos, que não conseguiram o atendimento. Então, hoje, o tempo é um tempo nosso. Ele não é o tempo da imprensa. Por exemplo, Alessandra e Watanabe. Vocês já pensaram em, na hora do programa de maior audiência, noticiário de maior audiência, fazer um culto do Evangelho no lar e dispensar, ao final desse estudo do Evangelho de Jesus, emanações fluídicas para os seus familiares que se encontram distantes, para que todos estejam bem, pedindo que as suas melhores energias possam ser utilizadas pelos enfermeiros da espiritualidade, no socorro àqueles parentes que ficaram ainda encarnados, na forma de um alívio, de um conforto, de um consolo. O desprendimento daquele que foi, para que possa ir bem para a sua nova vida. O auxílio aos enfermeiros da terra, os cientistas da terra, estão prontos aí também para dar a sua parcela de contribuição. Então, o pânico, ele não nos ajuda em nada. Nós precisamos ver que eu preciso fazer a minha parte, mas qual é a minha parte hoje? Se puder ficar em casa. Mas eu tenho que sair. Coloque a sua máscara. Lembre-se de sempre utilizar aquilo que a ciência nos dá a possibilidade, que é o álcool gel, em sede de prevenção. Né? Você tem os seus familiares que gostaria de estar próximo dele, mas você tem a sua avózinha, tem a sua mãe, tem a sua tia, que é idosa. Pega um pedaço do seu dia e tenta, com a tecnologia, fazer uma ligação de vídeo. Conte aquelas histórias boas. Não para dizer para sua tia que a televisão está dizendo que os velhinhos estão morrendo. Não, pelo contrário. Nós temos é que viver. Nós temos que viver. E viver longos dias sobre essa terra que o nosso Pai Celestial nos concedeu. E para isso tomarmos os cuidados que todos nós podemos. Então, Watanabe e Alessandra, existem hoje muitos bons canais de notícias, de crescimento. Nós temos a Kardecpedia, onde tem todas as obras espíritas aí de grande circulação, com explicações. Nós temos aí um sem número de filmes espíritas, né, que são veiculados aí, que nessa época que nós ficamos em casa, ao invés de ver um filme violento, de guerra, vamos ver um filme espírita que edifica, que nos dá a certeza de que nós somos passageiros temporários da Terra e que vamos, sim, daqui a pouco retornar ao plano espiritual. E se puder, ficarmos aqui mais um pouco, que esse pouco que nós fiquemos, nós façamos que ele valha a pena.
Espero ter respondido. Uma outra pergunta, estava anotando aqui, Sivaldo, como é que a gente consegue pensar, né? Você falou na questão do ponto de vista, né? Pensar no futuro, né? Como é que a gente consegue pensar no futuro, né? Assim, às vezes a gente pensa muito no futuro e esquece de botar os pés no chão no presente, né? Como é que a gente faz essa conciliação de estar com esse pensamento positivo no futuro, mas não esquecer do nosso presente, fazer a nossa parte nesses grandes momentos de epidemia que a gente está vivendo, de reflexão? Muito obrigado por essa pergunta, que nos dá a possibilidade de fazer uma reflexão muito interessante. Nós temos muitos irmãos e irmãs que experimentam as depressões. E essa síndrome, né, que é chamado mal do século, ele sempre nos causa grandes, mas grandes dores. Porque a depressão, acima de tudo, ela um estacionamento voluntário no passado, em que, basicamente, a própria literatura traz que nós pegamos um grande dissabor, um grande sofrimento, uma grande contrariedade, e experimentamos viver essa grande contrariedade de uma forma mais intensa. E aí, para que nós tenhamos a tranquilidade de viver essa contrariedade de uma forma bem intensa, nós voluntariamente descemos a um poço escuro, onde ficamos cerceados de olhar para os lados e apenas ali experimentamos por até décadas as nossas dores. Mas por que viver no passado? Porque o ponto de vista do reino futuro que o Cristo nos trouxe é exatamente, olha, o caminho que eu estou seguindo hoje, ele precisa me levar à felicidade. Esse é o entendimento. Mas só que o que passou, ele fica numa condição, e o próprio Chico Xavier já falou, que eu não posso voltar lá para corrigi-lo. Né? Mas eu posso, a partir de hoje, começar essa correção visando um futuro melhor. Então, como os nossos irmãos que experimentam a depressão, é aquele momento de dizer o seguinte, olha, por mais que a pessoa esteja gritando sobre a boca do túnel ou do poço que eu me encontro, eu não quero dar-lhe a mão. Mas aí eu começo a entender o seguinte, olha, eu não vou dar a mão para ele, mas eu posso simplesmente, a partir de agora, com os meus próprios pés, subir essa escada e voltar para a vida. Porque muitos de nós não nos deprimimos, nós nos distraímos das grandes possibilidades que nós temos. Eu me recordo de um caso que a nossa irmã Marlene Nobre, esposa do Freitas Nobre, que foi presidente da Federação Espírita, da Sociedade Médica do Estado de São Paulo, e uma grande colaboradora de Francisco Cândido Xavier, e ela falou de um caso interessante que aconteceu em Uberaba, que uma rica senhorita da região, descobriu que um dos seus relógios de ouro tinha sido furtado e descobriu que esse furto foi feito por uma das serviçais que serviam a casa por longos anos. De família católica, ela não teve nenhuma possibilidade, nada que lhe fizessem aplacava aquela dor. Por quê? Porque ela tinha um afeto por aquela joia e tinha uma consideração por aquela que o furtou. E aí indicaram a ela uma possibilidade de ir a uma casa espírita para fazer um trabalho de atendimento fraterno. E chegando na casa, essa menina chegou já experimentando tudo que a medicina dava, cada dia mais triste, perdendo peso, querendo se isolar do mundo. Chegou lá, ela foi atendida por um senhor, já de cabelos bem encanecidos, que assim que ela chegou, a luminosidade era muito parca, né? Isso aí no final da década de 1960.
ainda era uma lamparina nesse centro espírita, e ela ficou ali por alguns instantes, né? Chorou copiosamente, e aquela pessoa a atendeu, deixou que ela chorasse e depois começou a falar com ela a respeito do seu problema. Ela verbalizou que, depois que ele perguntou se ela tinha outros relógios, que tinha dezenas de relógios, mas ela gostava daquele. E foi fazendo algumas perguntas e depois ele começou as considerações. Falou, olha, você disse que gosta da pessoa que furtou. Será que ela não estava passando por uma dificuldade ferrenha, com um filho doente, uma necessidade de fazer com que isso pudesse fazer face ao seu problema? E começou a conversar com ela. E a energia que emanava daquele senhor foi envolvendo aquela criatura. E a espiritualidade ajudou. De um determinado momento para frente, ela própria falou, não, mas eu não posso pensar isso, eu não posso parar a minha vida por conta disso. Eu tenho tantos relógios quanto eu quiser, eu posso perdoar aquela pessoa que eu gosto tanto e posso viver a minha vida. Ele falou assim, é isso, minha filha, é que você deve fazer. Perdoa, releva e vive. E ela se sentiu tão envolvida que quis abraçar aquele senhor, abraçou ele, e aí ela estendeu-lhe a mão. E qual não foi a sua surpresa que aquele que lhe trouxera aquela mensagem tão bonita, de perdão, de vida, ele não tinha a mão direita, ele não poderia nem usar um relógio. Então esse é o entendimento, né? Que nós ficamos aí hoje, como a nossa irmã, ali estacionados no passado, esquecendo que o presente é que vai fazer o nosso futuro. O Covid-19 está aí, ele é uma realidade. Aproveitemos esse tempo que nós estamos estacionados, não por aquilo que nós estamos deixando de viver, mas por aquilo que nós temos agora de ver, que nós realmente temos necessidade e avançar nessa direção. Eu estava conversando com um jovem, que é o meu filho, ele falando, pai, nós vamos mudar muito a questão da balada, porque algumas pessoas vão ver que gastavam 300, 400 reais e se embebedavam, tinham seus carros furtados, levavam, muitas vezes tinham brigas, bagunças, e de repente ele está vendo que ele não precisa disso. Nós vamos ter uma mudança. Imaginemos o trabalho que a espiritualidade tinha de socorrer tantos quantos que tinham um pequeno merecimento para não se acidentarem, não irem vitimados pelas overdoses, e que hoje são criaturas que estão começando a fazer uma releitura. Então, Cleiton, em sede de conclusão da sua pergunta, eu acho que o passado, as luzes que nós podemos lançar sobre ele, é simplesmente de correção, de analisar os motivos dos nossos infortúnios. Hoje, nessa época de coronavírus, nos prepararmos para fazer um realinhamento da direção a seguir, para que no futuro nós tenhamos exatamente a preparação que pretendemos para estar no reino novo que Jesus nos dá. O Paulo César, né, o PC, ele entrou aí e perguntou o seguinte, Sivaldo, a pergunta é bem pequenininha, mas talvez de uma complexidade grande, né? Qual a função da dor? Muito obrigado, Paulo César, pela pergunta. Eu me recordo muito que o nosso irmão Ariston Teles, que aliás está hospitalizado, aqueles que puderem fazer uma vibração lá do Monte Alver, só um mal-estar que ele está tendo, mas é um irmão de grande valia. E a mãe dele, a Dona Azul, ela foi internada na UTI algumas vezes. E todas as vezes que ela ia, falava o seguinte, olha, despeçam dela porque ela não volta. E a tia Azul voltava. E numa desses retornos, eu fui experimentá-la, visitá-la, e ela já octogenária, e de repente ela falava assim, ai, e dava uma gargalhada. E lá pela quinta vez, eu falei, tia Azul, a senhora está bem? Ela, ô meu filho, desculpe, é porque eu tenho tanta dor, mas tanta dor, que só rindo para suportá-la.
Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas com muito tempo. Por muito tempo. E aí, procurei, falei, mas como é que a criatura sente tanta dor assim e ainda ri? Me veio a memória nosso Francisco Cândido Xavier, no final da década de 1960, quando foi a Congonhas do Campo visitar o nosso irmão José Arigó, que, com o Dr. Fritz, realizou curas imensas, cirurgias feitas sem nenhum tipo de asepsia, com cortes, que hoje não se usa mais, mas que tinha um resultado fantástico de curas. E nessa visita que o nosso Chico foi fazer, porque ele era amigo de Arigó, o Dr. Fritz incorpora e fala o seguinte: Chico, vem cá. Vou fazer agora a cirurgia do seu olho esquerdo, para que você volte a enxergar. O Chico falou assim, meu irmão, por favor, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí ele perguntou, mas por que, Chico? Eu preciso dele assim. Porque quanto mais ele doer, mais eu lembro do que eu tenho que fazer. Eu falei esses dois casos, Paulo César, para entrar na dor. Então, Paulo César, o Instituto da Dor é bendito. Porque a dor, aqueles que conseguem suportá-la, ela é um instrumento muito interessante, porque só tem dor aquele que necessita dela. Não se preocupe, não. E essa dor, pela misericórdia divina, ela é exatamente do tamanho da nossa necessidade. Se você a sente, agradeça, sinta bem, porque ela é o caminho da redenção.